Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a terceira força da literatura na opinião do Roland Barthes, e essa força é a semiose. Eu espero que vocês gostem. O que é a semiose? A semiose trabalha com um conjunto de signos que constituem um texto literário. E ela trabalha principalmente com a ideia de jogar com esses signos, de articulá-los e não de destruí-los. Os signos que são utilizados para que a gente construa um texto literário são os elementos que permitem que a linguagem avance no sentido de articular o que esse texto literário tem para nos dizer, e isso é feito sem que haja uma trava de segurança. Por isso que a literatura não se presta a servilismos. A literatura constrói um texto que é livre, que não se prende a nenhum tipo de ditadura metodológica e que permite que ela tenha uma fluência, uma cadência que nós não encontramos em outros discursos. A gente precisa lembrar que as ciências não são eternas. As ciências se modificam e elas são escritas por valores que sobem e descem de acordo com a bolsa da história. Tá? O que isso quer dizer? A gente sabe que tem temas que se tornam moda no universo da ciência. Tá? Um exemplo disso agora é essa loucura que a gente tem vivenciado da pandemia da Covid-19. Tá? Daqui talvez a 10 anos, outra lógica seja a lógica a ser comentada. Assim como há 10 anos atrás nem se sonhava com o processo de uma pandemia. Isso mostra o quanto a ciência e o discurso que organiza esse processo é frágil. No caso específico da literatura isso não acontece, porque a literatura é e basta. A Odisseia, ela se articula no mesmo discurso desde a Antiguidade Clássica até os dias de hoje, e ela é um livro que permanece. As obras do Shakespeare são exemplos de obras que permanecem, de discursos que permanecem. Né? Para não dizer que eu só falo de autores estrangeiros, embora essa seja a minha área mais fácil de transitar, eu poderia citar autores brasileiros nesse contexto. Machado de Assis, Monteiro Lobato, né? São autores que sofrem críticas, sim, o próprio Ítalo Calvino já falou isso, e em vídeos passados eu também comentei, mas são textos que retornam, mesmo que sejam para ser criticados. Então esse discurso literário, esse texto construído por signos, ele é eterno, ele não se altera. Se a gente for pensar na lógica bartesiana, essa ideia das semioses, né, e do que constitui esses signos expressa justamente esse processo. A semiose, ela saiu da linguística e ela representa um grande elemento de desconstrução. Tá? A lógica do Barthes, ela nasce justamente da intolerância para com a mistura que nós temos em relação à maneira como esses textos científicos são articulados e como eles são presos e se tornam, a partir daí, instrumentos de poder a partir do qual determinados ditames e determinadas formas de ver o mundo e de ser no mundo vão ser constituídas. O que o Barthes propõe é que a língua seja trabalhada de uma forma mais livre. Ele propõe que o texto literário seja visto por aquilo que ele é, que ele diga exatamente o que ele veio dizer. Porque o texto literário ele tem uma força por si só. Ele tem a força de fugir infinitamente de todas as palavras que tentam agregar esse texto ao poder, que tentam fazer com que ele se servilize, com que ele se subalternize. O texto literário, ele empurra a palavra sempre para mais longe desses discursos castradores. E isso faz com que ele sempre seja uma miragem. O texto literário não é algo que a gente consegue amarrar. O texto literário não é algo que a gente consegue classificar. O texto literário não é algo que nós sejamos capazes de colocar em tópicos. O texto literário é algo livre, é algo que possui um movimento peculiar. E esse movimento, ele nasce da sua capacidade de se conjugar, de se reestruturar e de se apresentar em várias linguagens. Cinematográfica, literária, em quadrinhos. Né? Isso é uma questão que só por isso, nós já percebemos a força que o texto possui. Nós já percebemos a capacidade que ele tem de reestruturar-se em termos de narrativa e de prestar serviço a várias áreas. A história, a etnologia, né? De prestar serviço a
vários campos da ciência. O texto literário tem como seu objeto principal a questão do imaginário, aquilo que ele narra, as imagens que ele constrói, os retratos que ele produz, as expressões que ele fabrica. Talvez você já tenha vivenciado isso. É o momento em que você tem um personagem que você está lendo numa folha de papel, mas que você consegue ouvir a voz dele na sua cabeça, que ele te expressa e faz você sentir raiva, ou então faz você sentir amor, ou então faz você sentir um desejo de que ele morra ou sobreviva. O texto literário ele tem essa capacidade, ele permite esse tipo de articulação e dentro desse contexto ele é algo que está sempre em processo de mutação e de transformação. Isso é uma característica específica dessa arte semiótica, vamos dizer assim, dessa arte que expressa através de signos e de signos voláteis as sensações de ser no mundo e de estar no mundo que o texto literário produz. Eu espero que essa série de vídeos sobre a obra do Roland Barthes, A Aula, tenha ajudado vocês a entender um pouco mais a literatura e tenham feito com que vocês se apaixonem por ela da mesma forma que eu me apaixonei. Fiquem ligados, curtam o canal, toquem o sininho, nos acompanhem e eu agradeço de coração por todas as pessoas que têm assistido os nossos vídeos. Até uma próxima!